Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 92. Salmos 92, vamos estar lendo apenas o verso número 12. Amém? Todos acharam? Salmo 92, verso número 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Amém? Até aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra, podeis assentar. O tema desta mensagem é: para florescer é preciso crescer. Para florescer é preciso crescer. Quando Noé saiu da arca com sua família, logo após o dilúvio, o Senhor disse para ele, para que eles crescessem e frutificassem, para que eles crescessem e multiplicassem, dessem frutos. Muitos querem dar frutos, muitos desejam dar frutos, mas não querem crescer. Porque para crescer, temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que abrir mão de alguma coisa, porque a nossa vida, o nosso tempo, ele, aos nossos olhos, ele é muito pouco, pequeno para um dia. Aos olhos humanos é assim. Temos muitas coisas para fazer, gostaríamos de fazer muitas em um dia e não conseguimos fazer todas elas. E o que fazemos? Nós elegemos as prioridades, aquilo que achamos e julgamos ser prioridade, ou aquilo que queremos fazer, tão simplesmente. Hoje eu não quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo, e ponto. A gerência do nosso tempo compete a cada um de nós. Então, para você separar um tempo para a intimidade com o Senhor, você naturalmente vai retirar esse tempo de uma outra coisa. Quer seja um tempo que seria assistir a televisão, ou que você fosse fazer qualquer uma atividade, mas você vai separar, você vai trocar. Até se você perguntar para uma criança se ela tem tempo, ela vai dizer que não. Diz que não, amanhã eu vou brincar, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Está a agenda toda tomada. Então, para ter intimidade com o Senhor, nós temos que separar um tempo para Ele, e este tempo que separamos para o Senhor é o tempo que gera o crescimento nas nossas vidas. E o crescimento, ele gera a multiplicação, a frutificação. O salmista aqui, nesse texto, ele usa dois verbos aqui. O primeiro verbo é parashá, que quer dizer florescer, que está relacionado à palmeira. E o segundo verbo é o sagar, que quer dizer crescer, que está relacionado ao cedro do Líbano. Ele usa esses dois verbos e usa essas duas árvores, e mediante esta alegoria que o Salmo apresenta, nós vamos tirar coisas especiais para a nossa vida espiritual. A primeira coisa é a palmeira. O salmista diz que florescerá, o justo florescerá como a palmeira. A palmeira aqui, nesse salmo, é tamar, que era traduzida para tamareira, ou palmeira, que a tamareira é um tipo de palmeira. E ela é muito comum no Oriente Médio. Essa árvore é muito comum. E quando a Bíblia fala sobre, por exemplo, sobre mel, que uma das coisas que se extrai da tâmara, que é o fruto da tamareira,
O extrato da tâmara é como se fosse o mel. Então, em muitas passagens que fala-se mel, é o extrato da tâmara. É lógico que em outras passagens vai falar sobre o mel da abelha. Então, essa palmeira, ela gera um fruto, que é a tâmara, que é um fruto... Eu aprecio muito, eu gosto muito da tâmara. Né? Flávia sempre quando vira lá, tem a tâmara aí. Então, a tamareira, ou a palmeira, ela tem essa característica, o fruto ele produz um extrato que pode ser utilizado como um mel. Esta planta, esta palmeira, ela é uma árvore que se adapta a vários tipos de solo e de clima. Ela está espalhada em vários locais. E ela não importa, né? Ela não tem muito problema com o clima. Se o clima é seco, se o clima é úmido, se é lugar de muita chuva, se é lugar de pouca chuva. No Oriente Médio, os lugares que ela é plantada tem pouca chuva, e aqui no Brasil, onde ela aparece, é um lugar tem muito mais chuva do que no Oriente Médio, e ela se adapta bem a este tipo de clima. Ou seja, para ela, não importa o clima, não importa o tempo, ela cumpre o seu papel. Nas nossas vidas, muitas vezes estamos apegados ao momento. Se o momento está ruim, temos a ficar tristes, temos que não ficar muito motivados. Enquanto a partir se o momento é bom, a gente ficamos muito motivados, ficamos felizes. Só que nós temos que tirar como exemplo esta palmeira. Independente da situação, independente do clima, independente do solo, nós temos que florescer. Independente da situação. Porque os momentos na nossa vida, como a própria palavra diz, momentos, eles vêm e vão, eles passam. Existem momentos que estamos tristes, existem momentos que estamos felizes, momentos que estamos passando por tribulação, momentos que estamos passando por momentos de tranquilidade. Mas independente do momento, nós temos que florescer, temos que frutificar. Mesmo se os tempos estejam ruins, ou tampouco os tempos esteja bom. No Oriente Médio, onde utiliza-se muito desta palmeira, eles costumam aproveitar tudo. Folha, tudo. Utiliza-se tudo dela. E trazendo para as nossas vidas, a nossa vida ela tem que ser completa. Temos que ser o mesmo em todos os lugares. Independente do local, independente de quem esteja, se conhece ou não, nós temos que ser o mesmo. O mesmo que somos aqui, quando estamos cultuando a Deus, temos que ser o mesmo lá fora. A nossa vida não tem que ser de acordo com o local. Se eu estou em tal local, eu vou então agir de uma outra forma. Não, nós somos o mesmo. A mesma conduta que temos aqui, o mesmo direcionamento que nós temos aqui com relação à nossa postura, deve ser assim em todos os locais, independente do lugar que venhamos a estar. Então essas são algumas características desta palmeira, em que o salmista cita aqui que o justo florescerá como a palmeira, ou seja, florescerá independente do momento, independente do lugar ou da circunstância. O segundo é o cedro do Líbano, que diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. E o cedro ele tem uma característica bem diferente da palmeira. O cedro do Líbano é uma árvore centenária. É uma árvore que ela vive muitos anos.
e ela chega a atingir 40 metros de altura. Então é uma árvore que vive muitos anos e ela atinge 40 e poucos metros de altura ao longo da sua vida. Só que o interessante dela é que nos 3 primeiros anos, ela é bem pequena. Ela chega a atingir 5 centímetros. Então, somente. Você imagina uma árvore que chega a atingir 40 metros, nos primeiros anos ela chega a uma árvore bem pequena, um arbustozinho pequeno, quase que insignificante. Porém, enquanto externamente ela é pequena, ela está lançando as suas raízes. Enquanto nesses primeiros anos ela está com 5 centímetros, ou um palmo, 20 centímetros, as suas raízes já atingiram 1,5 metro de profundidade. Ela dá muito mais valor à profundidade das suas raízes. Quando nós olhamos para o cedro, olhando ele por fora, vendo ele pequeno, nós não temos noção do que está escondido, que é a sua raiz. Achamos muitas vezes que isso aqui não vai dar em nada, mas ele está preocupado com a profundidade das suas raízes. Quantas pessoas olham para as outras e julgam pela aparência, pelo jeito. Vendedor de loja faz muito isso, né? Vendedor de loja é aquele. Se entra a pessoa mal arrumada, ele nem sai, ele fica lá. Aí entra a pessoa bem arrumada na loja, ele... se você precisar de alguma coisa, estou aqui. Ou seja, ele olha assim, aquela pessoa mal arrumada, não vai comprar nada, não tem dinheiro para comprar nada, mas aquela que está bem arrumada, tem dinheiro para comprar. É um julgamento. Mas ninguém sabe o que aquela pessoa mal arrumada tem na conta e ninguém sabe o que aquela bem arrumada tem na conta. Que podem ser coisas totalmente diferentes. Às vezes uma está entrando só para olhar, porque ela queria ver alguma coisa, porque alguém falou, apenas isso. E assim o cedro, quando você olha para o cedro, você vai julgar, isso aí não vai dar em nada, é um arbusto qualquer. Não vê a raiz. As pessoas não veem o que as outras têm por dentro. Não sabem da intimidade. Não sabem o que as outras buscam, o crescimento espiritual. Muitos não sabem aquele momento que você passa em oração no seu quarto, ou em meditação na palavra de Deus. Mas olha, simplesmente, fulano é muito alegre, não deve buscar o Senhor. Fulano é muito triste, não deve buscar o Senhor. Mas o cedro não se importa com isso. Não se importa com o que se fala da aparência, ele se importa em lançar as raízes. Então lance a raiz. Procure profundidade na palavra de Deus, procure intimidade na palavra de Deus. E não se preocupe com o que os outros possam falar. Quando o cedro está lançando as suas raízes, cada solo é um solo. O solo não tem apenas areia ou terra. Muitos solos têm pedras, pequenas, grandes. Então, quando o cedro, a raiz do cedro, ela encontra uma pedra, uma rocha, ela envolve aquela rocha toda com as suas raízes e continua crescendo. Ela bate ali, envolve a raiz, envolve a rocha e continua crescendo, continua descendo. E aí, quando ela envolve aquela rocha, para arrancar aquela planta, é muito mais difícil. E se for uma rocha muito grande, é quase que impossível. Então ele vai se adaptando, suas raízes vão se adaptando, ele vai se moldando aquele momento para que ele esteja firme ali. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha, que nós devemos estar fundados, fundamentados, enraizados. Eu falo muito isso quando oro pelas crianças, que eles sejam enraizados na rocha que é Jesus.
É pensando justamente nisso. Quando estamos enraizados em Jesus, pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for, a tribulação que for, que nada, e nem momento, e nem situação, pode nos arrancar da rocha que é Jesus, quando as nossas raízes estão entrelaçadas, abraçadas em Jesus. Para isso temos que estar buscando a face dele, buscando a presença, buscando a cada dia intimidade com ele, buscando se achegar e conhecer um pouco mais do Senhor e deixar ele se revelar às nossas vidas, porque o Senhor quer se revelar às nossas vidas todos os dias. Todos os dias o Senhor está disponível para esse relacionamento. Nós é que muitas vezes nós não estamos disponíveis para o relacionamento com o Senhor. Mas, Senhor, hoje não tem tempo. Ó, Senhor, hoje não tem nem tempo para dar uma conversada. Temos que separar esse tempo para o Senhor e buscar enraizar as nossas raízes nesta rocha que é Jesus. Mas o que faz o cedro buscar essa profundidade, buscar se apegar às rochas, lançar raízes profundas? O que faz ele, o que leva ele a fazer isso? São os ventos. O cedro livre normalmente é plantado em lugares altos, em lugares onde o vento é muito forte. Então, se ele não lançar raízes profundas, por ser uma árvore muito alta, se ele não lançar as raízes muito profundas, ele não vai se sustentar em pé. Quando vier o vento, vai derrubar facilmente. Às vezes, reclamamos que estamos passando por um vento, por uma tribulação, uma dificuldade qualquer na vida, mas essas dificuldades, esses ventos, é para o nosso fortalecimento. É porque, à medida que vamos vencendo, nos tornamos mais fortes para as próximas lutas. A nossa fé, ela se fortalece a cada vitória. Mas quando falamos em vitória, a vitória é sobre o quê? Sobre uma dificuldade, sobre uma luta. Se nós não tivermos lutas, não terão vitórias. Se não tiver dificuldade, não terão vitórias, não terão testemunhos. Então as lutas, as dificuldades, elas vêm para o nosso crescimento, nosso fortalecimento em Deus. Quantas coisas o Senhor deixou escritas na sua palavra, quantas alegorias, como o Senhor, ele utiliza de situações comuns para expressar a sua grandeza, o seu amor, a sua palavra. O salmista no Salmo 23 vem falar sobre ovelha, sobre pastos, sobre pastor, falando de algo que era comum à sua atividade naquele momento, mas tudo para trazer um relacionamento com a nossa vida espiritual. Isso que o Senhor deixou escrito na sua palavra, que fala sobre lírio, que fala sobre flores, que fala sobre tantas coisas naturais, para que pudéssemos comparar com as coisas espirituais. E assim, ele deixa registrado tanto a palmeira quanto o cedro do Líbano, para que pudéssemos nos espelhar a essas árvores e trazer para a nossa vida espiritual. Que primeiro precisamos crescer. Crescer. A cada dia, conhecendo mais o Senhor, vamos crescendo. Pense no dia que você teve um contato com a Bíblia, o primeiro contato que você teve com a Bíblia. Se é que você lembra, eu lembro bem que ainda garoto, tinha um vizinho que tinha 2 filhos, um casal de filhos, e eles eram de uma igreja
próxima da minha casa, e eles pediam a minha mãe para deixar levar na igreja no domingo de manhã. E nós íamos à igreja com eles domingo de manhã, e no meio das outras crianças, dos outros jovens, ali eu tive os primeiros contatos com a Bíblia. Aí só quando fala assim, eles brincavam muito era uma brincadeira que falava assim, eles falavam um texto, por exemplo, Salmo 92, 12. Aí o pessoal fala, Salmo, aí cada um abria a sua Bíblia e tinha que achar o Salmo 92, 12 e ler. Aquele que lia primeiro dava o ponto. Se você não tivesse contato com a Bíblia, se eu não soubesse nem onde está o Apocalipse, quando fala assim, Apocalipse, ia procurar no meio, ia procurar no início, ia ficar procurando perdido e talvez quando o outro já achava. Por quê? Porque o outro já tinha mais contato. E eu ali ficava perdido ali, eu falei assim, pô, o pessoal sabe muito, eles sabem tudo, mas vocês conhecem tudo. E eu não conhecia nada, estava tendo os primeiros contatos. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai lendo, que você vai conhecendo, você vai se tornando íntimo da palavra do Senhor. E em contrapartida, esta palavra que é viva, ela começa a fazer as transformações nas nossas vidas. À medida que vamos lançando as nossas raízes no Evangelho, lançando as nossas raízes na rocha que é Jesus, vamos passando por dificuldades, vamos passando por situações, e vem vento forte, e não consegue nos tirar do prumo, não consegue nos tirar do caminho, porque estamos enraizados na rocha que é Jesus. Daí a importância de lançarmos raízes, e só conseguimos lançar raízes quando nos aproximamos do Senhor. E para se aproximar do Senhor é preciso você ter intimidade com Ele. E para ter intimidade com Ele, você precisa separar tempo para estar com Ele. Nem que seja um breve momento, mas constante. Uma das características do cedro também, que o crescimento dele é constante. É pequeno, pouco, mas constante, para chegar a atingir a 40 metros, 50 metros, mas é constante. Não podemos simplesmente começar e parar. É a constância que nos vai dar o fortalecimento necessário para vencer as tribulações da vida. Buscar o enchimento do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos direcionar, para derramar os dons espirituais sobre as nossas vidas, para que possamos crescer, não somente crescer, mas espalhar a semente do Evangelho àqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Muitos ainda não conhecem Jesus, já ouviram falar, é diferente. Ouvir falar é diferente de conhecer. Você já ouviu falar em muitas pessoas, assim como eu. Pessoas da mídia, por exemplo. Já ouviu falar em um artista, em um jogador de futebol, por exemplo. Já viu ele jogando. Mas nós não conhecemos. Nós não sabemos como ele é, pessoalmente. Se ele é sério, se ele é arrogante, ou se ele é tranquilo, se ele é humilde. Nós não sabemos por quê, porque nós não conhecemos. Sabemos quem é. E assim, muitas pessoas sabem que Jesus existe, já ouviram falar dele, mas não conhecem, porque ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com ele. Estamos nos aproximando ao final. A vinda do anticristo. Está tudo direcionando, tudo apontando para este momento. Então precisamos estar enraizados na rocha. Primeiro, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E depois, buscar a cada dia conhecê-lo, a cada dia buscar um relacionamento com Ele. Que possamos buscar o enchimento do Espírito Santo, um avivamento para as nossas vidas, para que possamos crescer, espalhar a semente do Evangelho àqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar
orando. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esses momentos, ó Pai, em que temos contato com a Sua palavra, a palavra transformadora, a palavra que gera em nós as mudanças necessárias. Que Tu, Deus, venha fazer as transformações em cada vida aqui nesta noite, que venha nos moldar segundo a Tua vontade, porque queremos estar a cada dia crescendo em Te conhecer. Assim nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.